aqui o Peterson e a Luana. Pode chegar para cá, por causa da filmagem. E os filhos. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós sempre falamos isso, nós não batizamos nas águas os recém-nascidos. Nós cremos que o batismo nas águas por imersão é para aqueles que creem em Jesus e decidem voluntariamente obedecerem este mandamento de ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E está aqui este casal, são membros aqui da igreja, e eles também voluntariamente querem apresentar. Então nós não batizamos, mas consagramos e apresentamos as crianças ao Senhor, um ato de fé, um ato profético, um ato bíblico, como Jesus foi apresentado, e como a Bíblia também fala que os filhos precisavam ser consagrados e apresentados ao Senhor. E queremos fazer isso com alegria, e a gente oferece um certificado de consagração e também um presente nosso, para o neném, a sua primeira Bíblia. E aqui diz que certificamos que a Valentina Tavares Frederico foi apresentada e consagrada a Deus, de acordo com os princípios da Bíblia, nascida no dia 13 de novembro de 2015, e é filha do casal Peterson e Luana. E diz o versículo da palavra de Deus, de Números 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Nós cremos nesta apresentação, nesta consagração, porque o próprio Jesus disse, aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Então nós cremos neste ato profético que a igreja faz e todos juntos nós fazemos, oramos e apresentamos a Valentina ao Senhor. Vamos ficar em pé, por favor? Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Tande suas mãos para cá, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, a Valentina, que a tua mão poderosa e abençoadora esteja sobre a vida dela, guardando, protegendo, dando saúde, vida, inteligência, sabedoria, espiritualidade vinda do Senhor, que ela possa conhecer o Senhor pessoalmente, ter uma experiência com o Senhor e crescer nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Nós a apresentamos, consagramos ao Senhor e a abençoamos e ministramos sobre ela as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Oramos e agradecemos e a igreja diz amém. Pode se assentar, dá uma salva de palmas bonita. Deus abençoe. Está aqui o presente, então. Conseguiu aí? Pode vir. Gente, espera aí, tem que tirar uma foto bonita aqui. Pode vir todo mundo. Que é assim, para tirar foto a gente para. Aí, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Gente, nós vamos continuar louvando ao Senhor. A Elaine, já foi apresentada domingo passado ou não? Já foi, né? A Elaine estava viajando para o Brasil, foi convidada para ministrar a palavra de Deus lá e esteve de volta e tem um testemunho para compartilhar conosco. Querem recebê-la com alegria? Dá uma salvinha de palmas. A paz do Senhor, igreja. Eu estive no Brasil para poder pregar em um congresso e algo que o Senhor me deu marcou muito a minha vida. Começou já, né? O Senhor escolheu Moisés e ele falou com Moisés que ele ouviu o clamor do povo. Então, eu creio que dessa vez que o Senhor me levou ao Brasil, não foi somente para poder pregar, mas também para ser curada. Eu comentei com pouquíssimas pessoas que eu não estava me sentindo bem, muito cansada, muita dor nas pernas, vários sintomas, eu quero ser bem rápida. E quando eu cheguei ali no Brasil, na terça-feira, eu comecei a inchar muito. Na quarta-feira eu estava muito inchada. Na quinta-feira eu estava mais inchada ainda, o que não era normal. Quem me conhece bem de pertinho sabe que eu amo salto, mas eu amo também pregar descalço. Então, na quarta-feira, na abertura do congresso, um congresso a nível estadual, eu sentada bem na frente do púlpito, eu olhava para o meu pé estourando dentro da sandália, e eu tirei a sandália e fiquei descalço, porque eu não tenho vergonha disso. E quando eu tirei a sandália, o Senhor falou comigo, troca a mensagem.
e eu preguei exatamente sobre esse tema, tira a sandália dos seus pés. As mulheres amaram porque eu pedi todo mundo para tirar a sandália, e algumas já não estavam aguentando mais o sapato novo. Mas o Senhor falou muito profundamente comigo nessa palavra, e eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou pregar descalço. E no outro dia eu ia pregar à noite e preguei descalço, como eu tinha dito, e pedi à igreja para estar orando por mim, porque eu não estava bem. E o pastor, que está no lugar do meu pai, ele é médico, e ele me examinou e pediu todos os exames. Logo na segunda-feira, eu fui fazer os exames e deu que os meus hormônios estavam muito alterados. Eu estava com hipertiroidismo e no nível mais alto. Eu teria que tomar uma medicação muito forte. Quem conhece dessa doença, quem sabe, quem lida, sabe que também que os sintomas, eu fui em 2 médicos, todos 2 falaram comigo que os sintomas eram muito ruins e a adaptação ao remédio também era muito ruim. E foi coincidindo tudo aquilo que eu já estava sentindo e comprovando a doença. E quando eu estive pregando no retiro, na semana seguinte, o médico tinha me pedido um outro exame para poder ver as taxas dos hormônios. Eu pregando no outro retiro, o Senhor usou uma pessoa e falou para mim que me daria um sinal, que Ele estava mudando algo na minha vida. E Deus sabe que eu estou precisando da parte do Senhor várias coisas. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o Senhor, cadê o sinal? E eu conversava com Deus e eu falei, Deus, eu não estou vendo mudança nenhuma, cadê o sinal? Eu comecei a fazer o medicamento, mas já cheguei também, tive um choque térmico, o nariz feriu por fora, por dentro. Mas eu não sabia se era o sintoma do remédio que os médicos me preveniram, que realmente é muito forte, ou se era gripe. Mas na quinta-feira à noite agora, esse pastor, que é nosso amigo, me ligou e falou, Elaine, aconteceu uma coisa incrível com o seu exame. Além das taxas dos hormônios estarem normais, o valor reagente de anticorpos, o que mostra, o que prova que você teve alguma coisa, é o valor altíssimo dos anticorpos que reagiram. Então, além do seu exame estar te provando que você foi curada, os seus exames estão dizendo que aconteceu alguma coisa na sua tireoide e o seu corpo reagiu. Eu louvei muito ao Senhor Jesus, eu já tinha consulta marcada e eu fui à médica aqui sexta-feira, porque eu tinha que ir mesmo. E ela olhava, eu trouxe todos os exames, ela olhava para um exame e falava comigo, uau, que taxas altas, e ela olhava para o outro e ficava, I don't understand. E eu falei para a intérprete, fala com ela que eu tenho Deus, que eu orei, que eu acredito. Aí a intérprete olhou para mim, fez aquela carinha assim, eu falei, that's okay, I pray, I believe in God, I pray, I believe in God. E ainda que ela ficou com aquela cara de taxa olhando para mim, eu falei, eu não vou deixar de falar. Porque os meus exames provam que a minha taxa de hormônio foi no máximo que uma pessoa pode suportar. Mas os próprios exames também provam que houve um milagre na minha vida e eu preciso contar. Eu preciso falar que o nosso Deus, conforme está escrito aqui em Hebreus 13, o nosso Deus, o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E hoje, quando o pastor Osmar estava orando para alguém que tem alguma doença, eu quero te dizer, creia, que ainda que a gente não entenda como o nosso corpo reage, creia, ainda que o médico diga alguma coisa, creia, porque há um clamor, há uma oração a favor da nossa vida, e Deus ouve o clamor. E o que eu mais quero dizer nessa noite é que vale a pena orar, vale a pena confiar, e ainda que o seu corpo diga que não, né, nem a circunstância, a situação, as pessoas não, ainda que o seu corpo diga que não, Deus tem um propósito, e o propósito do Senhor vai ser cumprido na minha vida até a hora que o Senhor Jesus quiser. E eu quero louvar a Deus por essa cura maravilhosa que eu recebi. Já parei com o medicamento, achei linda a cara que a médica fez de não entendendo nada, eu fiquei sorrindo e falando, Jesus é lindo, Ele além de ter todas as provas de todo o descontrole hormonal, eu também tinha prova na minha mão que Jesus me curou. Jesus cura. Amém. Graças a Deus. Quantos creem que Jesus cura? Diga amém.
Glória a Deus, nós cremos no poder curador de Jesus, nos milagres de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já vamos continuar louvando e adorando ao Senhor e vamos ofertar e dizimar com muita alegria. O Ministério do Louvor pode vir para cá e nós vamos nos preparar para dizimar e ofertar. Eu quero só ler um texto da Palavra de Deus, de Provérbios 3 e 9, que é muito conhecido e já usamos aqui algumas vezes, que diz assim: honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O versículo 10, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ouça bem uma coisa aqui. Esse texto fala pelo menos de motivação para contribuir. Qual é a motivação? A ação, que é a contribuição em si, e a recompensa desta generosidade. Eu e você precisamos entender que contribuir financeiramente é um princípio bíblico. Já falei isso aqui, muitos sabem disso. Hoje, no mundo de negócios, no mundo de life coach, né, no coaching, eles utilizam também esse método de que a pessoa, para se dar bem financeiramente, ela precisa tirar uma porcentagem de contribuição para ação social e para alguma coisa, alguma causa social. E nós sabemos que isso é um princípio bíblico que Deus estabeleceu. E o dízimo é um princípio bíblico que nós precisamos ser obedientes e fiéis a ele, e as nossas ofertas voluntárias também. Por quê? Aqui o versículo 9 diz que a motivação é, diga, honrar ao Senhor. Diga, honrar ao Senhor. É isso que nos motiva a contribuir e a ser fiéis dizimistas. Honrar ao Senhor. Depois temos que agir, e por causa da nossa ação de honrar ao Senhor, vem o versículo 10. Qual é o versículo 10? É a recompensa. Diga, recompensa. Então, o ato e a ação de honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas nos traz o versículo 10, que é a recompensa, é a bênção de Deus que vai nos alcançar. Diz aí novamente, os seus, é uma linguagem, evidentemente, que para nós hoje é figurada, naquele tempo, em muitos casos, era literal, mas é figurada no sentido de que os seus celeiros ficarão plenamente cheios, ou seja, os seus depósitos ficarão cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, ou seja, aquele que trabalhava com vinho, e aí nós entendemos que a nossa casa, a nossa vida vai transbordar da graça, do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor. Você querer nisso, diga amém. A nossa oferta hoje é específica para o nosso programa de rádio, de segunda a sexta, na 12h30, às 7 horas da manhã, a nossa oferta vai ser destinada ao nosso programa. Você concorda? Diga amém. Vamos orar? Pai, queremos ofertar e dizimar com alegria, porque a nossa motivação é honrar ao Senhor, em obediência, em alegria, em generosidade, no nome de Jesus. E agindo assim, entendemos e cremos que a recompensa do Senhor virá sobre nós. A tua promessa, a tua bênção vem sobre a nossa vida, porque é a tua palavra quem promete, é o Senhor quem promete. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos, e cada um diz amém. Vamos contribuir em nome de Jesus. Enquanto contribuímos, você não precisa conversar, mas ouça. Lembrando mais uma vez, quinta-feira temos oração aqui às 7, sábado não temos a consagração de manhã, porque vamos ter a vigília. O Amplify é dia 4, não é isso? Então não é esse final de semana, lá em março, dia 4. Gente, olha só, eu já vou começar a avisar aqui enquanto contribuímos. Ouça bem, presta atenção, olha para mim. Nos dias 24, 25 e 26 de março, ouça bem, é quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Nós estamos cedendo aqui as instalações da igreja, nós estamos emprestando para uma conferência. Essa conferência chama Time of Glory. É uma conferência profética de renovação espiritual, de edificação espiritual, e vão estar aqui pastores e pregadores do Brasil, de renome, conhecidos, e que tem sido uma bênção nessa área da pregação de renovação espiritual, homens de Deus de diversas denominações, batistas, Assembleia de Deus e outras. Então, nós não estamos coordenando esta conferência, mas estamos apoiando e vamos participar. Vai haver uma inscrição, já sabe o valor, pastor Edson? 50 por pessoa, porque eles têm despesas,
Não é isso? Nós não estamos cobrando o aluguel aqui da igreja de forma nenhuma, estamos emprestando gratuitamente, porque também queremos participar, mas eles têm despesas com viagem, com os pregadores, né, com hospedagem e também com passagens. E isso é natural, esta cobrança de uma certa inscrição para realmente cobrir as despesas. Mas o que é mais importante é a sua participação, um tempo de glória, uma conferência de renovação espiritual, palavra de Deus. Lembra daquela conferência bíblica que nós tínhamos aqui, que era uma bênção? É mais ou menos naquele estilo. Então nós estamos cedendo para que eles possam fazer aqui e estaremos participando em março. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Se você ainda está contribuindo, continue contribuindo, e nós já vamos continuar louvando a Deus com alegria no nosso coração. Estivemos passando uma semana de férias, só para você entender, né? A gente, né, com autorização, evidentemente, da igreja e da diretoria da igreja, eu, a Milene e as crianças, a gente tira alguns períodos de férias, né? Uma semana aqui, outra semana ali, 2 ali. Então, essa semana, aproveitando a semana de férias das crianças, nós fizemos uma viagem e chegamos hoje de manhã cedo, e por isso não estivemos na escola dominical, mas estamos aí de volta para continuar louvando e adorando ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Quantos sabem que você está aqui não para assistir um culto, mas para fazer um culto ao Senhor? Diga: eu estou neste lugar para adorar a Deus. Então vamos continuar adorando ao Senhor com alegria e com liberdade. Amém, glória a Deus. Amém. Dia, Jesus é lindo mesmo. Jesus é muito lindo. Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus cura. Jesus salva, Jesus cura. Mesmo às vezes que a cura não é para mim, que talvez a bênção necessariamente naquele momento não foi para mim, não foi o que eu pedi, né, tia? Ele continua sendo um Jesus lindo, não é verdade? É por isso que nós nos reunimos. Quantos podem afirmar isso nessa noite? Jesus é lindo. Quantos podem afirmar isso com suas próprias palavras? Jesus é maravilhoso. Jesus é Deus independente das circunstâncias. Aleluias. Seja glorificado, Senhor.
aplaudir este amigo Jesus com alegria. Glória a Deus. E abra a sua boca e diga assim: Jesus. Diga Jesus. Tu és meu amigo. Eu te amo, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te louvamos porque tu és maravilhoso. É o Senhor quem nos salva e só o Senhor salva. É o Senhor quem nos cura, quem nos liberta. É o Senhor quem nos batiza com o Espírito Santo, com poder. É o Senhor que nos enche dos dons do Espírito Santo. É o Senhor que nos alcançou com a tua graça, com a tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Nós possamos ter a cada dia mais esse senso de reconhecimento da tua bondade, da tua misericórdia, que o Senhor nos alcançou. Em nome de Jesus, Senhor, e se houver alguém aqui hoje, ou que esteja também assistindo pela internet, possa conhecer ao Senhor Jesus, que ainda não conhece. Em nome do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor, te adoramos, ó Deus. Continua falando aos nossos corações através da ministração da tua palavra. Os professores de crianças que sejam usados poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E também a mensagem que será trazida aqui, Senhor, abençoa o teu servo, pastor Marcos, que estará ministrando, usa de forma abençoadora e poderosa, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Cada um diz amém. Ainda em pé, o pastor Marcos pode vir para cá. Deixa eu dar um aviso aqui, bem rapidinho, amados, bem rápido. Olha para mim, não sai ainda não. Olha só, pede o pessoal para parar lá um pouquinho. Isso, não sai não, é muito importante esse aviso. Com muito carinho, mas com muita responsabilidade. Em nome de Jesus. Eu sou pai também. Os pais, nós precisamos de um carpinteiro essa semana, bom, para fazer um pedaço de tábua, para pôr ali na entrada, né, Patrícia, da sala das crianças, do corredor, porque nós não queremos isso. Se você for em qualquer igreja brasileira, americana, nós temos uma responsabilidade muito séria com as crianças de segurança e também de não atrapalhar o andamento do trabalho. E os pais dentro da sala das crianças atrapalham. Claro que tem algumas exceções do berçário, mas aí os professores chamam, não é isso? Avisam, dá algum aviso aqui na tela, você vai ver, tá ok? Então, por favor, o aviso é esse: nós não queremos os pais lá na sala, somente as pessoas na escada, tá bom? Os irmãos concordam com isso e recebem esse aviso com alegria e com amor? Diga amém. Pronto, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Marcos com alegria depois deste aviso tão sério e tão forte, e as crianças podem ir para o seu lugar. Pode se assentar, por favor. Aqui nessa sala eu sempre lembro de falar 9 a 12 anos, aqui do lado, 9 a 12 anos do lado, e as demais crianças lá nas outras salas. Gente, pastor Marcos é nosso aqui, do Ministério Local, e eu pedi para estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Querem recebê-lo com alegria? Digam amém. Amém. Graça e paz, queridos. Prazer muito grande estarmos juntos outra vez, ministrando para vocês. E eu sei que Deus sempre tem falado de forma especial aos nossos corações, através do pastor Salmão, através de outros que ele tem trazido aqui para nos abençoar. E hoje eu sei que ele também será fiel em ministrar o nosso coração, a sua palavra. Por isso eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia em 3 lugares. Abra primeiro em Josué capítulo 18, versículo 3, 18, versículo 3, e depois nós vamos voltar no capítulo 13 e no capítulo 11, e vamos ler pequenos trechos desse livro de Josué. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. 18, versículo 3 diz assim: Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor,
Deus de vossos pais vos deu. Todos abriram aí? Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? O próximo texto, voltando no capítulo 13, não, vamos no capítulo 11 primeiro, de Josué, fala algo interessante, que é quase que quem lê depressa vai achar que é contraditório ao que está aqui. Capítulo 11, versículo 23, diz assim: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Agora, quando você lê o capítulo 13, versículo 1, até o versículo 7, você vai entender um pouco melhor o que essa aparente confusão está querendo nos mostrar. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: era, porém, Josué já idoso, entrado em dias. Lá na versão, na linguagem de hoje está assim: era Josué muito velho. Mas aqui está falando idoso e entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho. Que coisa ruim, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está ficando velho. Você está velho. Você está velho, meu filho. Isso é Deus que está falando. Você está ficando velho. Está mais velho hoje do que ontem. Pode ter certeza. Eu cheguei com 40, já estou com 41. Está ficando velho. O Senhor falou: já estás velho, entrado em dias. Se você não gosta do termo velho, entrado em dias pode te consolar. Só que a pior parte vem agora. E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Você está ficando velho e a conquista não está completa. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes filisteus: o de Gaza, o de Asdote, o de Asquelon, o de Gat e o de Ecrom. Ao sul os aveus, também toda a terra dos cananeus, e a Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus, bom nome para os filhos aí, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano, de Misrefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Deus chama Josué e fala com ele assim: olha, você está ficando velho. Quando você lê o capítulo 11, 23, o texto diz que ele fez tudo que Deus tinha mandado, que ele tinha conquistado as terras, que ele tinha entregue as tribos. Mas quando você lê o capítulo 13, você vê que ele entregou as tribos, mas não todas, porque algumas não tinham possuído a terra ainda. Então ele fez tudo que o Senhor mandou, mas não completamente, porque tudo que ele fez era o que o Senhor tinha mandado, mas não era completamente o que o Senhor tinha mandado. O tempo passou
ele fez muito, mas não fez tudo. Ele realizou muito para Deus, mas não completamente. E Deus falou o seguinte: quando eu te mandei do deserto para a terra prometida, eu te dei uma ordem. E você está ficando velho. E você não fez tudo que eu te mandei ainda. Deus falou assim: não pensa que a sua velhice vai te isentar da responsabilidade da ordem que eu te dei. Você ficou velho, mas tem coisa para fazer ainda. Não fez novo, vai ter que fazer velho. Mas tem que fazer. E a Bíblia diz que Josué reúne o povo, no capítulo 18, versículo 3. E do jeito que Deus cobra o líder tem que cobrar o povo. Não é assim? Josué passou a bola para o povo e falou assim, Josué reuniu o povo e falou: até quando sereis remissos em obedecerdes, não, em possuirdes toda a herança que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Até quando vão adiar o que já era para ter possuído? Até quando vão esperar aquilo que já deveria ser teu ou vosso? Até quando vão aguardar aquilo que já deveria estar em posse de todos vocês? Então essa é a mensagem. O tema de hoje é: até quando vou adiar a minha bênção? E eu agradeço o meu irmão Elianai pelo retorno, porque eu estou ainda em recuperação, mas eu já tomei posse da bênção. A igreja está orando. Lá no Brasil, aqui, muita gente está falando: estou orando por você. Eu também estou orando por mim. Então, estou crendo que eu já estou curado, já estou gritando. Falei nesse feriado aí que nós tivemos em família, eu falei do dia que eu fui até quando eu voltei, sem parar. Gritei, cantei, berrei. Estou tomando posse, porque se eu estou curado, eu tenho que usar essa voz mesmo. Queridos, o livro de Josué registra batalhas, derrotas, pecados, fracassos, e ele ilustra como o cristão pode deixar para trás aquela antiga vida lá do Egito, lá do deserto, e entrar na herança que nós recebemos em Cristo. Aquilo que você vê de forma prática lá no Antigo Testamento é aquilo que nós podemos viver na realidade na vida cristã, deixando para trás o pecado, deixando para trás a vida antiga e tomando posse de uma vida nova, de uma vida vitoriosa. Aquilo que você lê na carta de Paulo em forma doutrinária, você vê no livro de Josué de forma prática o padrão de vida que Deus gostaria que a igreja vivesse. Mas também esse livro mostra como nos apropriar do nosso descanso em Cristo. Porque esse é um dos principais temas que você vai encontrar também lá no livro de Hebreus. O povo entrou na terra prometida, que representava o descanso, mas não possuiu o descanso porque aquela terra era ainda uma conquista, uma herança física. Mas em Cristo nós entramos no descanso. Cristo é o nosso verdadeiro sábado, é o nosso verdadeiro descanso. Uma pessoa que está em Cristo, de fato em Cristo, ela tem que realmente ter deixado o Egito, deixado o deserto, todas as consequências de uma vida de pecado, de sofrimento, de traumas, de feridas e todas essas coisas, e entrado numa vida de conquista, de paz, de verdadeiro descanso em Cristo. Ainda que nem tudo seja perfeito à nossa volta, o nosso estado espiritual em relação ao que recebemos de Cristo na cruz tem que nos dar descanso, tem que nos dar paz. E aí, o tempo que Israel passou no deserto retrata exatamente o tempo que os cristãos, na verdade aquela realidade de alguns cristãos que vivem na desobediência ou na incredulidade e não entram e nem desfrutam, não entram no descanso e nem desfrutam das riquezas espirituais em Cristo. Aquele tempo que Israel estava lá caminhando no deserto e todos os conflitos que envolvem aquela experiência é o retrato de muitos cristãos que não conseguem crer plenamente ou que não conseguem obedecer plenamente
a vontade de Deus e por isso são crentes, mas não possuem. São crentes, mas estão cansados e sobrecarregados. E aí, muitas vezes a gente escuta alguns cristãos falando, por que o povo de Israel era um povo tão cabeça dura? Deus falava, Deus se manifestava, Deus agia de forma tão extraordinária e o povo voltava para o bezerro de ouro, o povo voltava para aqueles conflitos e aquelas crises. E se você olhar realmente no espelho, você vai pensar que é um deles, algumas vezes. Porque muitos de nós, muitas vezes, se comporta exatamente como os judeus comportaram no deserto. Nós vemos os milagres, Deus não fez milagres aqui, a Elaine contou agora há pouco, e muitos outros milagres a gente vê tanta coisa maravilhosa de Deus acontecendo conosco, de várias maneiras, apesar das lutas e dificuldades, mas nós vemos que Deus está conosco, nós vemos o cuidado de Deus, mas às vezes nós sentimos uma saudade da cebola do Egito, né? Uma saudade do alho, uma saudade de alguma coisa que tinha lá no Egito, e a gente fica pensando, até o cemitério do Egito era melhor do que os daqui. Então, essa é a realidade em que muitos cristãos se encontram. Talvez você seja um deles. Assim como Israel, muitas vezes nós chegamos em um lugar de crise, como aquele lugar de Cades Barneia, que você deve lembrar da história, que está registrado em Números 13 e 14. Quando Israel estava prestes a entrar na terra, os espias foram até lá, viram a terra, trouxeram provas de que a terra era uma terra próspera, uma terra fértil. Os cachos de uvas eram tão grandes que 2 homens colocaram ele num pau atravessado e vieram carregando de 2, porque não davam conta de carregá-lo sozinho. Terra de muita fartura, de muita abundância, e terra que tinha muita riqueza e muita bênção de Deus, como Deus havia prometido. Mas quando eles voltaram, eles falaram assim, realmente a terra tem tudo que Deus disse, mas tem gigantes. E quando eles olham para nós, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Mas quando nós olhamos para eles, aos nossos olhos, nós somos gafanhotos. É a mentalidade de gafanhoto que muita gente tem. Ele sabe que Deus é com ele, ele sabe que Deus fez promessas para ele, ele sabe que Deus vai cumprir tudo que ele prometeu, mas ele está tomado de incredulidade. Não consegue crer que realmente ele é capaz de entrar e possuir. Ou às vezes ele é desobediente e não está disposto a dar o passo que Deus disse para dar. Porque, embora Deus tenha feito a promessa de que a terra seria deles, Deus falou o seguinte, vai que eu serei com vocês. A terra não vai vir de mão beijada. Se você der o passo, eu dou a vitória. Quando a gente ia construir o templo lá no Brasil, que já está praticamente pronto, eu falava com Deus assim, Senhor, manda o dinheiro que eu faço. Aí Deus falava assim, faz que eu mando o dinheiro. Era mais ou menos assim. E a gente não tinha dinheiro. Mas hoje nós temos um templo lá de 3, quase 4 milhões. Agora mesmo nós compramos um terreno. E agora foi bem mais fácil comprar do que no passado. Mas o que acontece? Às vezes Deus fala assim, vai que eu serei contigo. E a gente fala assim, primeiro faz alguma coisa para eu ir. E era essa a realidade do povo. O povo lidava com a incredulidade e com a desobediência. E assim como Israel, nós às vezes chegamos nesse ambiente de Cades Barneia, que é um ambiente de crise, onde nós temos que avançar ou inevitavelmente nós vamos retroceder. Porque poucas pessoas sabem que quando elas não avançam, elas não ficam no mesmo ponto em que estão. Quando elas não avançam, elas retrocedem. Quando elas não vão para onde Deus quer, elas vão ficando mais fracas, mais frias, piores. E elas precisam então dar um passo em direção à vontade de Deus, para que elas vejam que Deus abre o mar, para que elas vejam que Deus derruba muralhas, para que elas vejam que Deus derrota gigantes, mesmo através de pessoas aparentemente fracas. E aí, esse povo é liberto do Egito, como nós fomos libertos do pecado, mas muitas vezes o Egito ainda se encontra no nosso coração. E como os hebreus desejaram voltar para o Egito, muitas vezes nós encontramos aqueles que querem voltar também para a velha natureza, para o passado,
para o pecado. Em vez de passarem pela vida marchando como conquistadores, muitas vezes percorrem caminhos tortuosos, vagando de um lado para o outro, sem desfrutar da plenitude daquilo que Deus deseja manifestar na vida deles. E aí, a Epístola aos Hebreus se refere a esse tipo de cristãos. Efésios nos desafia a ter uma vida cristã realmente plena, como Deus deseja que nós tenhamos, mas o livro de Josué nos mostra, de forma prática, através das estratégias de guerra, que viver a vida cristã depende de uma atitude de enfrentar o inimigo e de possuir a herança que o Senhor nos prometeu. E aí, de acordo com Josué 11, 23, os israelitas deveriam tomar toda a terra que Deus havia prometido. Só que Josué 13, 1 diz que ainda havia muitíssima terra sem ser possuída. E Deus chama Josué, confronta Josué. Isso não é uma contradição na palavra de Deus. Pelo contrário, essa declaração, ela revela uma verdade básica do Evangelho, que é o seguinte: em Cristo nós temos muitas promessas. Em Cristo nós temos garantido, através do sacrifício dele, a Bíblia fala, bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, toda sorte. Porém, nem todas as pessoas se apropriaram delas. Nem todas as pessoas mergulharam profundamente nela. Então, nós temos tudo que é necessário em Cristo para vivermos uma vida cristã vitoriosa, mas nós devemos nos apropriar dessa herança pela fé em Jesus, entrar e possuir o que Ele nos deu por herança. Então, traduzindo de forma mais prática para nós, a pergunta que a pergunta que Josué faz ao povo é o seguinte: até quando sereis remissos em entrardes e possuirdes a herança que o Senhor prometeu aos vossos pais? Se a gente pegasse essa palavra e traduzisse para a atualidade, era mais ou menos assim: até quando você vai adiar a sua bênção? Porque a terra que mana leite e mel está lá, a herança está lá, as casas estão construídas, o gado, tudo que Deus planejou para nós está naquela terra, está naquela dimensão espiritual, mas precisa ser possuída. E aí, se a gente olhar isso de forma bem prática, existem coisas na nossa vida, por exemplo, o território das emoções, é um território que precisa ser conquistado. Se você olha Josué capítulo 1, versículo 3, você vai ver o seguinte, que Deus deu os limites da terra, de um extremo ao outro, de um mar ao outro, de um rio ao outro. Ele dá exatamente as dimensões da herança e fala: toda essa terra mapeada é de vocês. E se você olha as escrituras, você vai ver que em cada promessa, e em cada ordem, e em cada princípio apresentado pelas escrituras, aparecem para nós como um mapa. E ele fala como tem que ser nossas emoções. Ele diz como Deus deseja que seja a nossa vida espiritual, como deve ser o nosso casamento, como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve ser o nosso ministério ao mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, como deve ser o nosso serviço uns com os outros, como deve ser a nossa consagração. Tudo isso já está mapeado nas escrituras, mas de repente nós olhamos para nós e percebemos que parece que a nossa terra ainda não foi conquistada. Poderíamos estar muito à frente, mas às vezes não estamos como gostaríamos. E Deus fala para Josué e fala para você: você está ficando velho. Você está ficando velho. Há 10 anos atrás você fez uma promessa a Deus, que ia dedicar mais sua vida a Ele. Você fez uma promessa a Deus, que ia ser fiel em alguma área específica da vida. Você fez uma promessa a Ele, que viria para os Estados Unidos, para um projeto específico. Fez uma promessa que seria fiel a Deus em algo que Ele tenha te dito para fazer. E de repente, passaram-se 5 anos, 10 anos, talvez 30 anos. E Deus fala assim: você está ficando velho. Deus nos desafia a conquistar a terra. Canaã representa a vida cristã como ela deve ser. A vida cristã é um retrato de conflitos e vitórias, de fé e obediência, de riquezas espirituais e descanso.
A vida cristã tem essa realidade. E aí, é uma vida de fé, confiando que Cristo, assim como Josué lá no Antigo Testamento, Cristo vai nos levar a possuir tudo que Ele prometeu nas Escrituras, tudo. Todas essas coisas são possíveis aos que creem. Vitórias consecutivas vão nos levar ao ponto ideal que Deus desenhou para nós nas Escrituras. Quando os israelitas atravessaram o Jordão, Josué lembrou-os de que Deus estava com eles e que eles venceriam aqueles inimigos. Eles sabiam disso, mas quando eles enfrentaram na realidade os inimigos, eles entraram em crise. E aí, quando Josué já estava velho, o termo velho aqui, no original hebraico, é velho mesmo. Ele estava mais ou menos com 90 a 100 anos. Ele estava entre 90 e 100 anos. Talvez beirando 100 anos. E Deus lembra para ele o seguinte: olha, você está velho, há muita terra para ser conquistada. Só que Deus aponta 2 regiões específicas, onde estavam os 5 príncipes. E ele fala toda a região dos filisteus e toda a Jesur. Quando você olha para essas 2 regiões, que estava a oeste do Rio Jordão, essas 2 regiões representavam 2 inimigos de Israel. Um mais conhecido, que era os filisteus. Todos sabem da história do gigante Golias e de outros gigantes que foram mortos pelos valentes de Davi. Eram inimigos que persistiram em perturbar a vida de Israel durante muito tempo. E esses inimigos, na verdade, eles representam uma oposição espiritual que Israel enfrentava e que todos nós enfrentamos. Se você olhar à sua volta, não tem nenhum filisteu, mas se você olhar para dentro de você, você vai perceber que existem inimigos com os quais você luta, que tem cara de filisteu ou de Jesus. Eu vou te mostrar eles aqui agora. Deixa eu te apresentar o filisteu. Eles eram conhecidos como povos do mar, os filisteus. E de tudo que se pode saber deles, tem poucas coisas, porque, na verdade, ninguém sabe a origem certa deles. Eles talvez sejam tenham vindo de uma raça indo-europeia, como alguns estudiosos dizem. Mas os judeus os consideravam bárbaros, porque eles comiam carne de porcos e eles eram incircuncisos. Os judeus eram circuncidados, mas eles não. E os judeus os consideravam bárbaros e também eles eram inimigos de Israel. Mas a verdade é que a prática o que eles faziam na prática, na religião deles, na crença deles, representava um tipo de opressão que muitas pessoas enfrentam no dia a dia, na área da imoralidade, na área de sacrifício de crianças e etc. Então, o filisteu é figurativamente o pecado que se mantém muito perto do povo de Deus, pecado da impureza e da incircuncisão. A incircuncisão é a ausência de aliança com Deus, que produz medo, sentimento de inferioridade e escravidão. Você lembra que quando o filisteu Golias se apresentou ao povo de Israel, durante 40 dias, o rei e todo o exército de Israel ficaram com medo. Todo mundo ficou dentro da tenda, atrás das trincheiras, ninguém tinha coragem de enfrentar o inimigo, todo mundo se sentia inferior e já estavam prontos a serem escravos do filisteu. Existe um pecado, queridos, que escraviza criança, jovem, adolescente, homem casado, mulher casada, que é o pecado da imoralidade sexual. Mas eu vou falar disso no domingo. Olha, nós lidamos com isso de segunda a segunda. Casamentos entram em crise por causa disso. Ministérios entram em crise por causa disso. Pessoas abandonam seus postos, talvez no louvor, ou na pregação, ou em qualquer posição na igreja, porque não conseguem lidar com a investida do filisteu na área sexual, na área moral. O bombardeio da pornografia na internet e em todos os meios de comunicação minam a capacidade de muitas pessoas de servirem a Deus como Deus gostaria que elas servissem.
Elas querem andar em santidade, mas aquelas imagens não saem da memória. Elas querem servir a Deus integralmente, com o coração totalmente disponível, mas ela percebe uma coisa: os anos estão passando, ela está ficando velha e ela continua presa na escravidão da imoralidade. Sabe, queridos, eu não falo isso aqui na intenção de acusar ninguém, mas eu falo isso aqui na intenção de revelar que quem mantém o povo de Deus cativo chama-se filisteu. E Deus fala o seguinte: olha, você está ficando velho, até quando você vai deixar que esse inimigo te intimide? Até quando você vai permitir que esse inimigo te paralise, te torne inferior? Até quando você vai permitir que esse inimigo te mantenha escravo, cheio de medo, e te impeça de cumprir a vontade de Deus? Porque Deus diz: eu te tirei do Egito para possuir a terra que mana leite e mel. Essa terra é sua. E Deus fala o seguinte: se você for, eu serei contigo. O outro inimigo chama-se Jesur. Era um reino arameu na Transjordânia, que fazia fronteira com a região Argob, de Bazã, todo o nome daquelas cidades da região, ali de Jerusalém, ao leste do Rio Jordão. As primeiras conquistas territoriais de Israel se estenderam até Jesur. No entanto, Jesur não foi tomada. Jesur foi dominada por Talmai, avô materno de Absalão. Não sei se você lembra de Absalão. Absalão era aquele filho que se rebelou contra Davi, depois de ter matado o seu irmão Aminon, porque estava magoado com ele e com o pai, por causa do estupro que ele havia praticado com a sua irmã, a irmã de Absalão. Então, Jesur é um território que prefigura as feridas não curadas que se transformam em rebelião e morte. Se você olha para esse retrato de Jesus na vida de algumas pessoas, você percebe aquelas feridas, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos que são prolongados na vida de muitas pessoas, fazem com que elas não conseguem mais, se tornam doenças crônicas, não conseguem encontrar cura. Elas se rebelam contra as autoridades, talvez se rebelam contra o marido, se rebelam contra a instituição do casamento, contra a liderança que está sobre ela, e ela morre espiritualmente. Já vi tanta coisa assim acontecer, em muitos lugares. Absalão, magoado com o pai, com ódio do irmão, o matou, fugindo do pai, foi para a casa do avô, em Jesur, que odiava o pai, que esperava que fizesse da filha talvez uma princesa, e nunca fez, fizesse do neto um rei, e nunca fez. E então ele ajudou, acolheu Absalão, que havia cometido aquele homicídio, e semeou no coração dele aquele espírito de rebeldia, e o fez voltar a Jerusalém, possuir as mulheres do pai, humilhar o pai, causar todo aquele transtorno na nação, e depois ser morto pelo maior oficial de Israel, que era Joabe, ligado diretamente a Davi. Um espírito de rebelião e morte. Sabe, queridos, talvez você chamaria isso de apenas uma tristeza no coração. Mas na verdade Deus deseja curar nossas emoções e nos livrar dos pecados que nos mantêm cativos, porque Deus deseja fazer coisas extraordinárias em nós, mas nós precisamos estar libertos e curados. Ele nos chama a ter vitória nas emoções. E eu quero mostrar para você, para a gente partir para a conclusão, como muitas vezes Jesur e filisteus se manifestam de forma prática na vida das pessoas. Na área das emoções, às vezes a pessoa se sente muito triste, uma tristeza para a qual não tem cura. Não tem louvor que cura, não tem pregação que cura, não tem confronto que cura, não tem palavra que cura. Ela está sempre debaixo de um domínio de tristeza. Existem casos clínicos, patológicos, de doenças emocionais que realmente precisam de um acompanhamento médico e tem cura. Mas muitos desses casos são reflexos da atuação de filisteus, de demônios que agem nessa área, esses 5 príncipes que atuam para escravizar a pessoa na área emocional.
Às vezes a pessoa se sente invisível. No meio de uma multidão assim, ela fala, ninguém me nota, ninguém me ama, ninguém percebe que eu estou triste, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém me ama nessa igreja. Onde eu chego, eu sou desvalorizado e rejeitado. Muitas pessoas se sentem assim, e elas nem sabem que quem está gritando, quem está falando com elas, não é a mente, não é a alma delas, mas são os filisteus, é Jesus, que está gritando e falando assim, você não é amada nessa igreja, você não é aceita nesse lugar, ninguém te nota nesse lugar. Eu me lembro que um homem uma vez chegou para mim lá na nossa igreja, lá no Brasil, e falou assim, meu nome é Desmancha Bolim. Eu falei, como? Ele falou, não, se tiver um bolinho de gente conversando, eu chego, o bolinho desmancha. De tão inferior que ele se sentia. Pega esse aí. É o filisteu. A Bíblia fala, queridos, que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Se tinha alguém que tinha que tomar um remédio antidepressivo, era Jesus, né? O mais rejeitado entre os homens. Foi rejeitado pelos seus compatriotas, foi rejeitado pelos seus amigos, foi rejeitado pelos seus parentes, como Judas era um parente próximo de Jesus. Foi rejeitado por aquele povo por quem ele ministrou cura e os ajudou de forma tão próxima. Pelas autoridades, pela própria religião judaica. Mas a Bíblia diz que verdadeiramente ele nos sarou por meio das suas feridas. Sabe, queridos, aquilo que deveria ser a sua morte precisa se transformar num remédio para curar outros. Precisamos andar em vitória sobre o pecado, que muitas vezes nos mantém cativos, nos enganando, dizendo que não é possível vencê-lo. Jovem não consegue vencer, adolescente não consegue, homem ou mulher não consegue vencê-los. Mas olha, tudo isso é filisteu e Jesus, que fica gritando na nossa mente, tentando nos convencer dessa verdade. Às vezes a pessoa fala assim, essa é a desculpa de filisteus e Jesus. O desejo de pecar é mais forte do que a vontade de vencer. Às vezes a pessoa diz assim, tenho medo de me abrir com alguém e me arrepender. O que nós temos ensinado lá no Brasil é o seguinte, olha, se você confessar o seu pecado para alguém, como a Bíblia diz lá em Tiago, porque a Bíblia fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns para os outros para que sejais sarados. Porque quem perdoa é Deus, mas quem cura é a confissão. A pessoa carrega aquele fardo e ela não dá conta de carregar aquilo. Por isso ela abandona a fé muitas vezes. Mas às vezes você conta o seu pecado para alguém e essa pessoa se descuida e revela isso para outra pessoa, ainda que o seu pecado seja colocado no Facebook. Mas se você tiver cumprido a ordem de Deus, você vai ser curado. E você vai poder falar dele, está lá no Facebook, para quem quiser ver. Aquele ali era eu antes da confissão. Esse aqui agora sou eu depois da confissão. Fui curado. Davi não colocou no Facebook, ele colocou no Salmo 32. Está lá, para quem quiser ler. Pode até postar no Facebook, ele não se incomoda. Quando está curado, não tem problema falar. Às vezes a pessoa fala assim, eu não abro mão da minha mágoa, eu não perdoo de jeito nenhum. Não chama de mágoa, chama de filisteu, chama de Jesus, chama de Golias. Não me humilho para ninguém, ninguém vai me discipular, ninguém vai fazer... ninguém vai dizer para mim o que eu devo fazer. Tudo isso é espírito de filisteu e de Jesus tentando te manter cativo. Mas quando você disser o seguinte, eu abro mão, eu confesso, eu perdoo, eu confesso minhas culpas, eu aceito um discipulador, eu aceito que me ajudem na minha caminhada cristã, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daquele território de filisteus e vai entrar na posição de guerreiro, como Josué, como Davi, e vai possuir a herança que Deus tem para você. Às vezes, você diz isso. Esse espírito de filisteu diz isso para você. Mas Deus diz para você o seguinte, olha, você está ficando velho. Levante-se, conquiste essa terra. Não seja mais dominado por ela. Possua essa terra em nome de Jesus. Jesus assumiu os nossos pecados. A Bíblia fala lá em 1 Pedro 2,24 o seguinte, eu vou ler para você. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça,
por suas chagas fostes sarados. Você não precisa mais carregar um pecado que Cristo já carregou na cruz. Você pode ser livre dele e ter paz com o Senhor. Ande em vitória sobre os seus medos e os seus limites, porque são esses inimigos, filisteus e Jesus, que dizem que você não tem capacidade de vencer. Talvez você diga assim: eu não consigo passar nessa prova, eu não consigo vencer na vida, tudo é muito mais difícil para mim do que para todo mundo. Você consegue porque tem muita gente que te ajuda, eu estou sozinho. Muita gente pensa assim. Pior casa que ele mora, pior casa é a que ele mora, pior trabalho é o que ele trabalha, pior patrão é o dele, a pior mulher é a dele, pior marido é o dela, pior filho é o dele, pior pai é o dele. Tudo é pior, até o dólar que ele ganha é pior do que o seu. Mas saiba de uma coisa, queridos, isso é filisteu, que fica tentando governar o nosso espírito. A pessoa pensa: nunca vou prosperar, eu nasci para ser infeliz, nunca vou conseguir um casamento abençoado. Muitas pessoas pensam isso. Talvez não conseguem pensar de forma estruturada, mas o sentimento que ela tem é de que não tem essa promessa para ela. Isso aí é Jesus. São os filisteus que tentam dominar. Deus fala o seguinte para você: pare com isso. Conquiste essa terra. Essa terra é sua. Entre nessa terra e tome posse dela em nome de Jesus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 1, 20 o seguinte: pois quantas são as promessas de Deus, tanto temos nelas o sim, como em Jesus o amém, para a glória de Deus. Você tem em Deus o sim e em Jesus o amém. Tudo que você precisa. E aí, ande em vitória também sobre a sua vontade. Se ofereça a Deus, se oferte a Deus. Talvez você pense que não tem talento suficiente para servir a Deus, que nunca vai ganhar alguém para Cristo. Talvez porque é tímido, talvez tenha medo de assumir compromisso, ou de ser cobrado se você disser sim, ou talvez se frustrar se você se envolver e não tiver os resultados que espera, ou por não se sentir capaz. Tudo isso são fortalezas mentais, opressões vindas de Jesus, de filisteus, para te impedir. Mas eu quero te dizer uma coisa: em Cristo você pode. Eu quero te dizer que Deus vai calar a boca de filisteus e Jesus na sua vida hoje, em nome de Jesus, para que você possua essa terra, porque ela é sua, em nome de Jesus. Há uns anos atrás, no final da década de 80, um casal crente de uma igreja anglicana lá no Brasil, uma igreja de língua inglesa, estavam saindo da escola dominical, ou de um culto matinal que eles tinham. Era frio no Rio de Janeiro, naquela região do Flamengo, e estava um pouco frio em junho, uma garoazinha caindo. Uma menininha de uns 5 anos estava lá com a caixinha de doce assim na mão, esperando o povo da igreja sair para ela vender o doce. Edmeia Williams, uma grande serva do Senhor hoje, estava num carro que foi o primeiro que saiu ali naquele portão quando foi aberto. O marido dela, um alto executivo da Petrobras, uma mulher muito rica, um doutorado, uma mulher de muita cultura, já tinha morado no Egito, já tinha morado no Oriente Médio, era uma mulher que tinha experiência internacional, mas os olhos dela ainda não estavam plenamente abertos para o que Deus queria fazer na vida dela. O marido dela era um homem orgulhoso. E então, quando o carro saiu, bateu numa pocinha de lama e jogou aquela lama assim naquela menininha de 5 anos. Ela era negra, morava numa favela que tinha do lado da igreja. A menina tomou aquele susto assim, já com a roupa toda molhada, a caixinha de doce caiu no chão. O marido foi embora com o carro e ela deu uma olhadinha para trás, a menina estava lá juntando os docinhos. E ela, quando olhou para trás, além de ver a menininha, ela viu também os 3 filhinhos dela, atrás, dentro do carro, vidro fechado. Eles foram para o restaurante, comeram e foram para casa. Ela então chegou em casa e conversou com o marido sobre o que havia acontecido. E ela falou assim: eu queria muito ajudar os pobres. E ele, zoando ela, brincando com ela, falou o seguinte: quem dá aos pobres, ajuda a Deus. Perde. Essa era a visão dele. E ele falou que não apoiava o projeto dela. Ela foi ao pastor da igreja, na época, da igreja anglicana,
falou com ele sobre aquela situação, porque tinha uma favela logo do lado da igreja. Ela até brinca dizendo o seguinte, que para cada bairro chique do Rio de Janeiro, tem direito a pelo menos 3 favelas perigosas. Então essa era a realidade. Ela morava num bairro chique, mas perto da favela do Morro Dona Marta. E ela então queria muito ajudar aquele pessoal da favela. O marido não apoiou, o pastor não apoiou. E ela foi então para uma conferência, um congresso de 30 dias, lá em Singapura, com o John Haggai. E quando ela estava lá no segundo dia, ela recebe a notícia, o pastor ligou para ela junto com a sua filha, falando que o marido dela tinha morrido. E falou o seguinte, não adianta você voltar, porque quando chegar ele já vai ter sido enterrado. Completa os 30 dias aí, depois você volta. E ela então disse que dobrou os joelhos, prometeu que não voltaria, e chorou diante de Deus e falou, Deus, eu nunca mais, em toda a minha vida, fui casada por 24 anos, mas a partir de hoje eu não caso nunca mais. Eu quero dedicar cada minuto, cada hora, cada semana, cada ano da minha vida à tua obra naquele Morro Dona Marta. Foi o que ela disse. E ela chorou e fez essa aliança com Deus. E aí ela não tinha experiência com aquele tipo de gente, mas ela fez essa promessa ao Senhor, no início da década de 90. E ela então colocou tudo que ela sabia, todos os recursos, e começou a trabalhar com aquelas crianças. E aí algumas coisas aconteceram. A favela era a mais violenta do Brasil na década de 90. A favela com maior concentração de centros de macumba do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio sabe que terreiro de macumba é o que mais tem lá. Mas nessa favela tinha maior concentração. Ela diz o seguinte, que se você não tiver envolvimento emocional no reino de Deus, você não está apto para trabalhar para Deus. Porque o reino de Deus exige um envolvimento emocional. Ela fala assim, a consequência do amor é o sofrimento. E se você não ama, você não consegue servir a Deus. Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho. Se você amar, você vai acabar se envolvendo. Não tem jeito. E foi o que ela começou a perceber. Uma vez, ela foi imprensada contra 5 metralhadoras. Outra vez, o seu nome começou a encabeçar a lista de extermínio durante alguns anos. Um dia ela foi levada num carro com um grupo de criminosos, onde ela seria exterminada. Depois de 12 anos, acabou o último terreiro de macumba da favela. Em 2004, a favela saiu da lista das favelas mais violentas do Rio de Janeiro. Em 2008, foi instalada a primeira UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, sem tiros, sem derramamento de sangue e sem prisões. Ela diz que a razão de tudo isso é que o Morro Dona Marta já estava pacificado pelo Evangelho. A Rede Globo foi investigar para saber por que a única UPP do Rio de Janeiro, instalada sem tiro, sem prisões, sem derramamento de sangue, era do Morro Dona Marta. E depois que ela investigou, uma pesquisa comprovou que 83% dos moradores do Morro Dona Marta eram evangélicos. Deus chama Josué e ele fala, você está ficando velho. O tempo está passando. Tem muita coisa para ser conquistada. Fique de pé um pouquinho. Nós vamos orar agora. Essa igreja está diante de um desafio que não é do pastor, embora Deus tenha colocado ele como Josué. Mas o desafio não é dele, mas Deus está cobrando é dele. Porque Deus mandou ele, e mandou ele mandar vocês. Nós, como diz lá em Minas. E Deus chama o pastor e fala assim, você está ficando velho. E tem muita terra para ser conquistada. E ele chama você e fala assim, olha, vocês estão ficando velhos. E tem muita terra para ser conquistada. Mas como Deus não é nem um pouquinho carinhoso quando Ele não quer ser, Ele fala assim, até quando sereis remissos? Até quando vocês vão postergar, adiar, prorrogar
Até quando seremos irresponsáveis com o chamado de Deus para nós? Até quando? Deus te chamou, querido, primeiramente para a vida eterna. Você foi chamado para a salvação, mas você foi chamado para o mundo também. A responsabilidade de fazer a diferença nessa terra não é só do pastor, é da igreja. É da igreja de Jesus. Nós passamos a nossa vida de segunda a sexta-feira, ou de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, e não nos damos conta de que cada vida que cruza os portões da eternidade sem Deus é responsabilidade minha e sua. Isso não é para colocar peso na sua cabeça. Isso não é para te deixar triste. Isso não é para te deixar em crise. Isso é para te colocar no lugar que Deus quer que você esteja. Vai chegar um dia que nenhuma das suas conquistas na terra terão valor. Nenhuma. Daqui, talvez, no máximo, 70 anos, praticamente todo mundo aqui terá morrido. Nós só temos uma vida. Nós não somos como os gatos e nem como aqueles brinquedos de videogame que morre e nasce de novo. Nós só temos uma vida. E ela logo passará. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Até quando seremos remissos? Estamos ficando velhos. Deus nos chamou para algo nobre. Tudo que conquistarmos aqui é bom enquanto nós estivermos vivos. Mas vai chegar um dia que alguém vai nos pegar numa caixinha quadrada, com um terno que só tem essa parte da frente assim, porque a parte das costas não tem nada. Seu bumbum, sua cacunda, vai pelado para debaixo da terra. Não pode falar bumbum na igreja, não? Vai pelado para debaixo da terra. Somente o que fizermos para Cristo subirá conosco. Só isso. Suas conquistas financeiras vão ficar para o seu genro, para sua nora, para gente que você nem conhecia quando conquistou. Outros vão chegar e vão possuir. Foi Salomão que disse isso. Outros vão entrar e vão tomar posse. Mas quando você entrar na eternidade, você vai ouvir o Senhor falando assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que está reservado desde a fundação do mundo. Você vai ouvir o próprio Pai te chamando pelo nome. Você vai saber que realmente valeu a pena servir. Nós vamos orar nesse momento. Eu já passei do meu minuto aqui, peço perdão, mas nós vamos orar ao Senhor. Tome uma decisão de não ser mais remisso. Tome uma decisão de não deixar o tempo passar, de não ficar mais velho antes de começar a abrir sua casa, se for necessário, a oferecer seu carro, seu tempo, ainda que não seja tanto, mas falar: eis-me aqui, Senhor. Eu não serei mais remisso. Se nós temos que conquistar Massachusetts ou a China, nós vamos. Se vamos conquistar as nações da terra, nós vamos. Porque você vai ver o que Deus pode fazer com alguém totalmente disponível, com alguém com o coração completamente nas mãos do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos nessa noite. Talvez o filisteu ou Jesus, com esses 5 príncipes, tem nos paralisado e nos impedido, Senhor, de possuirmos a herança que o Senhor já declarou que é nossa. Nós fomos chamados, Senhor, para sermos santos. Fomos chamados para as boas obras. Fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Fomos chamados para recebermos os recursos necessários para irmos até os limites da terra e anunciarmos as virtudes do Senhor a um mundo que carece, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, que morre de fome espiritual.
Senhor, recebemos de Ti a incumbência de vivermos, ó Deus, acima da média no que diz respeito ao padrão de vida cristã que o Senhor nos deu na cruz. Por isso, nessa noite, Senhor, eu profetizo que se levantarão aqui, a partir de agora, os Josués, que possuirão essa terra, que percorrerão os limites de toda a herança que o Senhor estabeleceu para ser possuída, e que cada gigante, cada filisteu, cada príncipe de Jesus, das montanhas ou dos vales, cairão diante da espada santa do Senhor, nas mãos desses Josués que se levantam para possuir essa herança. Ó Deus, que o novo tempo venha sobre essa igreja, que a glória do Senhor desça sobre cada crente, que a presença do Senhor inunde cada casa, cada lar, cada casamento, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Ó Deus, que as reuniões sejam repletas da glória do Senhor e também dos frutos colhidos de segunda a sexta-feira, através da vida de cada um. Eu profetizo, Senhor, um tempo de avivamento, de conquistas, de multiplicação. Ó Deus, que muitos se levantem como pais de multidões, de conquistas de nações. Ó Deus, em todos os territórios por onde o Senhor tem enviado esta igreja, nós profetizamos, Senhor, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, que o Senhor renove as forças desse Josué, do pastor Salmão, que o Senhor tem levantado, dando visão, estratégia, ousadia, e fazendo, Senhor amado, dessa igreja um exército conquistador de tudo que o Senhor tem prometido a ela. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém.